Fala galera, beleza? Quadreiro velho. E eu já conferi aí o filme novo do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, essa semana, o nono filme de Quentin Tarantino, e eu achei bem legal, e é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo, bora? Véi, já assisti o filme, é um filme bem bacana, é um filme longo de 2 horas e 45 mais ou menos, e eu tenho que te falar que é um filme que compensa esse tempo, vale a pena sim. E se você chegou agora aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo e já se inscreve, liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Isso é muito importante porque se você se inscreve, ele já mal te avisa, imagina sem ligar o sininho. E esse vídeo pode conter alguns spoilers, tá bom? Então assim, se você não quiser saber absolutamente nada do filme, eu acho que você não deveria nem acompanhar esse vídeo. Eu não vou ficar contando a trama, esse não é um conto tudo, eu não vou contar o filme inteiro. Mas eu vou falar de alguns pontos do filme que eu acho que são interessantes da gente comentar e talvez isso possa atrapalhar a tua experiência. Mas eu vou falar mais disso no final. Nesse começo a gente vai falar um pouco mais sobre a parte que não atrapalha a tua experiência, legal? Era Uma Vez em Hollywood é um filme que o Quentin Tarantino apresenta vários pontos que marcaram a carreira dele. Eu acho muito legal porque tem um equilíbrio de coisas e da forma narrativa que você percebe que é dele, tem um pouco daquela violência toda, tem aqueles diálogos muito legais, tem a inteligência do roteiro que você não consegue prever o que vai acontecer, porque normalmente é assim. Ele começa a te conduzir para alguma coisa que possa acontecer no filme. Aí você automaticamente já pensa assim, pô, isso aqui vai acontecer. E no final não acontece aquilo. Aí na próxima vez que você passa por uma situação parecida, que você começa a tentar adivinhar, você fala assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. E aí você para de conseguir ficar sacando qual que é do filme, porque cada hora ele vai por um caminho. Então não é que ele não seja coerente, pelo contrário, ele é muito coerente com ele mesmo. Ele conta uma história muito bacana pra você. Aliás, isso é um ponto legal pra gente falar. A história de Era Uma Vez em Hollywood, ela é muito certinha, ela é muito amarrada. E é uma sensação que eu tive quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei meio assim, cara, será que eu gostei? Será que eu não gostei? E quando eu parei pra pensar sobre o filme, eu falei, cara, eu gostei. É um filme legal, um filme inteligente. Vou explicar um pouco pra te embasar, porque de repente, pra galera que não acompanha muito Tarantino, ou até pra galera que conhece pouco da história de Hollywood dos anos 60, que é quando se passa esse filme, ali pro final dos anos 50, começo dos anos 60, na verdade é por volta de 69, se eu não me engano, uma coisa assim, que é pouco depois do lançamento do Bebê de Rosemary, mas é um filme que eu tive a sensação que ele tem pouco começo, ele mal tem um final, ele é um filme que não acaba, e ele é um filme que tem um meio muito longo. Então tem uns pontos ali que realmente poderiam ser mais rápidos, é um filme que tem uma levada lenta, tá? A condução do filme, ela é devagar, ela é lenta, ela é bem no estilo do que a gente assistia na época. Se você for pegar os filmes dos anos 60 de Hollywood, você vai ver que eles têm um caminhar lento, eles te deixam o filme levar, uma fotografia muito bem trabalhada. Aliás, a parte técnica do filme é impecável. Vale muito comentar sobre isso, a parte técnica do filme é muito bem feita. Então você vai conferir figurino, cenografia, locação, interpretação, as conversas, as falas dos personagens e um uso dos clichês muito bem colocados. O legal é que assim, você sabe que ele está usando clichê, você sabe que aquele clichê é forçado, você percebe que até os atores interpretam aquele clichê de uma maneira que soa forçada, mas ao mesmo tempo você gosta. Por quê? Porque quem assistia os filmes dessa época, eu na minha infância, ali nos anos 80, a gente ainda assistia muita reprise aqui no Brasil, passava muito filme, era muito comum, e eu cresci numa família que meus tios, por exemplo, gostavam muito de assistir filmes do Velho Oeste e gostavam demais de Bang Bang italiano. Inclusive eu tenho até um LP que é sobre dos filmes, né, com vários temas dos filmes do Bang Bang italiano, que era uma seção que tinha aqui no Brasil, né, o Bang Bang italiano, que lá nos Estados Unidos era chamado de Western Spaghetti, né, Spaghetti é referência à Itália e coisa e tal, dos filmes que eram feitos lá. Isso tem a ver com a história do filme. E você revisita alguns cenários, alguns lugares e produções que são citados durante o filme, e isso também faz uma referência muito grande. Então eles localizam nesse momento o filme, tá? Eles pegam ali o personagem, por exemplo, do Leonardo DiCaprio, que é o Rick Dalton, e ele é o cara que é o protagonista, entre aspas, assim, do filme, que ele faz o papel de um cara que era um ator de séries, que era muito famoso e coisa e tal, e aí ele tenta passar para ser um ator de cinema. E ele começa a fazer algumas pontas, ele fica guardando os pilotos, e ali ele tem um panorama que ele começa a perceber que ele está começando a ser deixado de lado pela mídia, de forma a fazer com que os novos atores cresçam em cima dele. Estão usando ele de escada, e quem chega e fala isso pra ele é o personagem do Al Pacino, que é como se fosse o gerente, como se fosse o agente dele, que é o cara que arruma os papéis pra ele, e que é o primeiro a sugerir pra ele, olha, antes que você caia, porque o que estão fazendo com você é isso, estão colocando você pra ser vilão, para que os novos mocinhos cresçam em cima de você, ou seja, o pessoal tá assistindo ali o mocinho vencer o vilão, mas o inconsciente dele está vendo o novo ator vencendo o velho ator. Então isso fica bem assim ali, bem claro, bem na linha. E aí ele se recusa, ele não quer ir fazer, porque o cinema italiano naquela época que fazia os western era considerado um cinema mal feito, com a fotografia mal feita, com a atuação mal feita. Era
considerado o ponto em que você vai enquanto você está em decadência antes de você sumir. Isso é um fator muito legal, que é uma coisa que precisa ser mostrada. Então eles trazem uma Hollywood, cara, bem diferente da Hollywood que nós temos hoje, uma Hollywood que está nascendo, né? Então tem esse personagem que é o Rick Dalton, né? Que é o ator em decadência, interpretado pelo Léo DiCaprio, e tem o ator que faz que é o ator não, que é o dublê, tá? Que é interpretado pelo Brad Pitt, que é o Cliff Booth. E é muito interessante, porque esse cara, ele é o cara que fez o dublê dele durante todo o seriado. Então todo filme, tudo que ele vai fazer, ele leva esse cara junto para os diretores contratar quando precisa de cena de ação que vai precisar de um dublê. Então é ele que faz. Ele é um cara que é um ex-militar, né? Ele esteve na guerra e coisa e tal, um veterano de guerra. E rola um boato de que ele matou a própria esposa. Ele foi absolvido, mas ainda assim todo o mercado acha que ele é um cara assassino, então ninguém quer contratar ele. Isso é um negócio muito interessante, porque mostra um pouco desse conservadorismo, que era muito típico da época, e o medo que as pessoas tinham, e o preconceito que tinham, e como que rolava ali o banco de favores para conseguir fazer com que ele trabalhasse. Então só de você ver esses dois juntos, a forma com que eles atuam, as cenas, os diálogos, os momentos, você já percebe isso. É um filme, cara, que ele traz momentos, tá? É um filme que conta um momento na vida de um cara, um momento na vida de um ator em decadência, tentando conseguir o seu espaço novamente, junto com o seu melhor amigo, que é o Brad Pitt, que é o cara que se torna um faz tudo pra ele, é o cara que dirige pra ele e tal, e como dublê, ele não ganha muito bem. Então, enquanto o Rick Dalton mora numa mansão, que inclusive ele faz parede, né, é vizinho do Roman Polanski, e aí que entra a personagem da Margot Robbie, né, que faz a Sharon Tate, e tem um link aí que eu fui conversar, na verdade eu fiquei sabendo isso recentemente, conversando com o Dinho do X-Manteiga, em que ele me contou um pouco da história da Sharon Tate e o porquê que esse filme se chama Era Uma Vez em Hollywood, e a gente vai falar isso mais pro final. Mas a Margot Robbie, cara, ela tá muito bem no papel, ela consegue passar aquela alegria toda, né? É bem interessante porque a Arlequina é uma personagem toda alegre, trágica, mas toda alegre, e ela faz uma Sharon Tate que é como foi contado pro Quentin Tarantino, de como era a Sharon Tate na época, que ela era uma pessoa muito amiga de todo mundo, muito alegre, muito desprendida, e era uma atriz que estava começando a carreira. O filme começa na época do lançamento do Bebê de Rosemary, então foi quando o Polanski estava crescendo muito, e aí vira aquele... Tem até um certo momento no filme em que os dois, né, o Brad Pitt junto com o Léo DiCaprio, estão no carro, e nisso chega o Polanski e para na entrada da garagem ali para poder entrar na casa que é do lado, né, que eles moram num condomínio no fim da mesma rua, as duas casas assim. Então é muito bacana. E aí vai mostrando o dia a dia deles, cara. É um dia a dia, não é grandes momentos, nem grandes acontecimentos. Tem hora que você pega só uma história ali lateral, que é só do Brad Pitt, por exemplo, quando ele vai lá no rancho do amigo dele, que é o George, que ele acompanha o pessoal lá, que são umas meninas que são hippie, e ele vai junto com a moça pra lá, e ele descobre que eles estão morando no lugar que era onde era gravado, inclusive a série que ele trabalhou, e aí ele vai descobrir que o amigo dele tá lá morando com essas meninas, e tá dando espaço pra elas, e ali mora um tal de Charlie, que depois você vai descobrir que é o Charlie Manson, e aí tudo isso é o que acontece no filme. E ele vai lá e acaba tendo esse momento, que é quando você vê a Dakota Fanning fazendo o papel da Squeaky, que é a menina que, não é que lidera, mas é a menina que namora ali com o tal do George, né, que é um velhão, que é o dono do lugar. E durante o filme você vai passando por isso. Tem uns momentos que é sozinho do Rick Dalton, tem um diálogo muito legal dele com uma menina que começa a trazer ele de volta pra ele entender essa profissão de ator, né? Ele vivia chorando, triste, morrendo de dó de si mesmo e tal. E essa menina ajuda a dar uma luz pra ele. Ele tem um grande momento ali com ela, ele percebe que não está tudo acabado num filme que ele grava com essa menina. Então eu acho que isso são uns pontos assim que é muito bacana. Inclusive esse filme ele grava com a Emily Rich, né, que faz um papel de um ator que está em ascensão. E é o dia a dia da Margot Robbie, que vai pro cinema, né, que é Sharon Tate, que se diverte, que vê o primeiro filme que ela estreia, que o pessoal dá risada, ela tá no mesmo cinema, isso é muito bacana, que ninguém conhece, né, ela até então não era tão conhecida. Cara, é muito bacana, você vê aquele negócio da inocência, que não é tão inocente, as tramas que tem por trás de Hollywood bem pouco, mas você conhece um lado que pouca gente conhece, você entra nos bastidores de uma forma que quase ninguém conhece. Isso eu acho muito legal. Então, quando você vê esse filme, você percebe que é um Quentin Tarantino original, ele vai muito bem, eu acho que ele vai muito bem, tá? Quando eu paro pra pensar nesse filme, eu falo, cara, que filme legal. Quando eu terminei de assistir, eu fiquei meio, será? Mas quando eu paro pra pensar, eu falo, meu, que filme legal, dá vontade de ver de novo, né? Até porque, principalmente por conta de que Era Uma Vez em Hollywood conta, não era uma vez que todo conto de fada costuma ter, né, um final feliz e coisa e tal. E ele quis dar um final feliz para Sharon Tate. Para quem não sabe, Sharon Tate foi uma das pessoas que foi assassinada, uma das pessoas que foi assassinada pela galera, pela turma ali do Charles Manson. Embora ele não tenha ido para lá, né, ele tinha uma seita, e ele fez as pessoas invadirem uma festa que estava acontecendo na casa dos Polanski e matou quem estava lá, entre eles a Sharon Tate, que estava grávida de 9 meses, né, cara, já estava para nascer ali o bebezinho do casal.
E no filme, cara, aí é que tem uma das sacadas bem geniais, ele dá um final feliz pra isso. Ele muda um pouco a história, ele deixa tudo mais leve em certo ponto, mas ao mesmo tempo é quando acontece uma das cenas mais violentas ali. Então eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu acho que é muito bacana por conta disso, tá? Ele dá uma mudada na forma com que a história acontece de verdade, para que se torne realmente um Era Uma Vez. É um conto de fadas baseado no mundo real, que infelizmente, né, infelizmente mesmo, o mundo real aconteceu de maneira muito trágica, e o filme mostra isso de uma forma muito diferente, uma narrativa legal, um figurino legal, com interpretações incríveis. Cara, só tem ator fera no filme, e eu acho que se você gosta de Quentin Tarantino, é um filme que você precisa assistir. Não vou falar pra você que é um filme que merece a telona, tá? Falo assim, pô, cara, esse filme você tem que ver na tela grande. Não é que ele mereça a tela grande, não tem nada assim visualmente que peça você ver isso numa tela grande, mas o filme pede que você assista ele rápido. Então eu acho que não compensa, por exemplo, você se sacanear, eu falo isso mesmo, você se sacanear baixando uma versão em baixa qualidade aí na internet, né, de maneira pirata. Eu acho que não vale você esperar sair as versões digitais ou as versões home video. Eu acho que compensa você ver no cinema, para que você tenha acesso rápido a uma das melhores histórias, um dos melhores filmes escritos e dirigidos por Quentin Tarantino. Então é isso, eu não sei como é que tá o teu nível de ansiedade. Eu gosto dos Quentin Tarantino, eu não sou fãzaço daqueles que estudam o cara, não. Existem várias teorias de coisas que estão interligadas entre todos os seus 9 filmes, né, inclusive nesse também, até porque tem citações a vários outros atores da época, né, tem vários ali, Steve McQueen e vários outros, então eu acho que vale a pena sim você assistir muito rapidamente. Recomendo sim esse filme, e comenta aí o que você acha. Você tá ansioso por esse filme? Não tá? É um filme que você quer ver, não quer ver? Vou ficando por aqui. Curta, compartilhe, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!